Olá, eu sou Laiane Nunes, acadêmica do 4º ano de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e hoje falaremos um pouco no módulo de Iniciação de Fundamentos Científicos 4 sobre os efeitos dos alimentos nos níveis de colesterol LDL, uma revisão sistemática das evidências cumuladas de revisões sistemáticas e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. E para dar início a esse assunto sobre o que é o LDL, a gente tem que falar sobre lipoproteínas. As lipoproteínas permitem a solubilização e o transporte dos lipídios, que são substâncias geralmente hidrofóbicas, no meio aquoso plasmático. Elas são compostas por lipídios e proteínas, denominadas apolipoproteínas. Os lipídios biologicamente mais relevantes são os fosfolipídios, os triglicerídeos, os ácidos graxos e colesterol, que será o mais abordado nesse vídeo. O colesterol é um lipídio produzido pelo fígado a partir de alimentos ricos em gordura e é necessário para o funcionamento normal do corpo, estando presente nas membranas de todas as células do organismo. A partir disso, a gente vai ter algumas lipoproteínas mais importantes, como a LDL e a HDL. A LDL é a lipoproteína de baixa densidade que transporta o colesterol do fígado para as células e, se estiver em excesso, pode ficar acumulado, o que é prejudicial e um importante fator de risco para eventos cardiovasculares. É popularmente conhecido como colesterol mau. Já o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ela leva o colesterol das células para o fígado, onde o colesterol vai ser processado e eliminado. Por isso é considerado colesterol bom. Como a gente viu que o LDL pode ser prejudicial quando acumulado e pode se comportar como um fator de risco para eventos cardiovasculares, ele representa o principal alvo para a redução do risco de doenças cardiovasculares. Muitos estudos já evidenciaram o potencial de melhoria do colesterol LDL através da dieta. Então, essa gestão do estilo de vida, dos hábitos alimentares, continua a ser a base para a prevenção de doenças cardiovasculares. É importante observar que as doenças isquêmicas do coração ocupam o primeiro lugar dentre as 10 principais causas de morte no mundo, conforme dados da OMS. A partir dessas informações, já podemos propor a seguinte pergunta clínica: os alimentos são capazes de alterar de maneira significativa os níveis sanguíneos de LDL? É o que veremos a seguir. E partindo da pergunta clínica, foi feita uma busca nas bases de dados Cielo, PubMed e Cochrane, com os descritores em saúde, colesterol LDL e food, com os filtros meta-análise, revisão sistemática nos últimos 5 anos. Feita a busca, foi encontrada uma revisão sistemática com meta-análise publicada na base de dados PubMed em 16 de janeiro de 2021. A mesma revisão sistemática foi publicada também na revista Nutrição, Metabolismo e Doenças Cardiovasculares em maio do mesmo ano. O que a gente pode observar é que a revisão sistemática ela constitui a evidência mais robusta diante da pirâmide de evidências. Então, a base da pirâmide é constituída por evidências mais fracas, enquanto o topo da pirâmide, que é justamente o trabalho que viemos trazer e analisar, a revisão sistemática com meta-análise. Esse estudo foi realizado de acordo com a Agência Sueca de Avaliação de Tecnologia em Saúde e Manual de Método de Avaliação de Serviços Sociais e o Manual Cochrane para revisões sistemáticas de intervenções. E para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências, utilizamos a estratégia PICO, que no caso do estudo encontrado, a população eram adultos que não foram tratados com medicamentos hipolipemiantes, a intervenção foi alimentos ou nutrientes relacionados a alimentos específicos, e a comparação realizada foi com nenhum tratamento ou comparação com outros alimentos. O desfecho, ou outcomes, foi o colesterol LDL em milimol por litro. Esse estudo teve como objetivo principal avaliar sistematicamente as evidências de ensaios clínicos randomizados relatando efeitos de alimentos sobre os níveis de colesterol LDL e comparar os achados com as diretrizes atuais. Em relação às bases de dados acessadas e à estruturação da busca, as buscas foram realizadas em 2 etapas pré-determinadas. A primeira etapa foi no dia 13 de março de 2018 e realizou-se buscas por diretrizes e revisões sistemáticas no PubMed e Cochrane Database of Systematic Reviews sobre os efeitos dos alimentos nos níveis de colesterol. A segunda etapa foi no dia 2 de maio de 2018 e se buscou por ensaios clínicos randomizados no PubMed e Cochrane Central Register of Controlled Trials, por alimentos selecionados para os quais foram indicadas evidências de efeitos, como alho, café, chá, cacau, chocolate, probióticos, nozes e proteínas de soja. Ambas as pesquisas foram atualizadas em 4 de junho de 2019 e, como várias diretrizes foram atualizadas recentemente, houve a necessidade de uma busca complementar por diretrizes realizada no banco de dados TRIP. E para a seleção dos estudos foi utilizada a ferramenta Prisma. Os documentos de orientação eles deveriam estar disponíveis publicamente, serem relacionados à dislipidemia ou à prevenção de doenças cardiovasculares e não ter mais de 10 anos de publicação.
Na segunda busca, para ensaios clínicos randomizados, foi necessária uma intervenção isocalórica de pelo menos 13 dias. Neste fluxograma, a gente pode perceber que, após pesquisar pelas diretrizes e revisões sistemáticas nas bases de dados, foram encontrados um total de 1.524 estudos, que, após triagem e aplicação dos critérios de inclusão, restaram apenas 108 estudos. A gente pode perceber que muitos estudos foram excluídos do escopo da revisão por não serem revisões sistemáticas com baixo risco de viés, ou então não reportarem os valores do colesterol, não serem específicas para alimentos, ou então apresentarem novas versões, né? E também não serem voltados a adultos. De forma semelhante, na segunda busca de um total de 123 ensaios clínicos randomizados encontrados, apenas 20 foram incluídos no resumo qualitativo e apenas 19 participaram da meta-análise, por alguns critérios também de elegibilidade, como não obedecer à intervenção isocalórica de pelo menos 3 dias, não serem ensaios clínicos randomizados e também não reportarem o LDL. Uma consideração importante sobre a revisão sistemática que a gente está avaliando é que alguns alimentos foram pré-selecionados nas pesquisas preliminares e os autores eles se propuseram a realizar suas próprias revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados, caso houvessem alguns alimentos que não tivessem sido incluídos em nenhuma revisão sistemática publicada com baixo risco de viés. Então, como todos os alimentos pré-especificados, exceto o café, foram incluídos sim em revisões sistemáticas publicadas com baixo risco de viés, o café acabou sendo o único alimento incluído na segunda busca por ensaios clínicos randomizados. Para avaliar o risco de viés, foi utilizada uma versão modificada da ferramenta Amstar, e para baixo risco de classificação de viés, uma estratégia de busca reprodutível era obrigatória. Então, no máximo, um dos seguintes critérios foi permitido omitido no estudo. Então, ter pelo menos 2 revisores independentes, pesquisar pelo menos 2 bancos de dados, fornecer uma lista completa dos estudos excluídos, lidos em texto completo, com os motivos, fornecer uma tabela escrevendo detalhes relevantes dos estudos incluídos e fornecer uma avaliação do risco de viés dos estudos incluídos. As revisões sistemáticas e revisões narrativas não classificadas como de baixo risco de viés foram excluídas do resumo qualitativo. Aqui observando as características de todas as 108 revisões sistemáticas incluídas sobre os efeitos, né, dos alimentos nos níveis de colesterol LDL, por grupo de alimento e por ano de publicação, a gente pode ver que os riscos de viés foram baixos, né? Até porque se tivessem risco alto de viés, eles não seriam incluídos nessa revisão sistemática. Da mesma forma, foram observadas as características dos 20 ensaios clínicos randomizados incluídos, e, assim, a maioria dos estudos, né, teve algumas preocupações de risco de viés relacionado ao relato incompleto de randomização ou ocultação de alocação, mas nenhum foi considerado de alto risco também. Essa ilustração resume adequadamente os resultados ao evidenciar os efeitos de cada grupo alimentar sobre o colesterol LDL por efeito e força de evidência. Foram considerados, né, a nível de redução, uma redução pequena foi aquela que foi menor do que 0,2. Uma redução moderada nos níveis de LDL foram de 0,2 a 0,4 e uma grande redução foi aquela que foi acima de 0,4 milimol por litro. O café não filtrado, ele desencadeou aí um aumento moderado a grande nos níveis de LDL sanguíneos, apresentando alta evidência de Grade. Então, é uma informação aí que a gente pode ter uma confiabilidade significativa. Então, houve também aumento substancial em relação ao consumo de ácidos graxos saturados ou trans, quando comparados aos monoinsaturados e poliinsaturados, também com alta evidência. O açúcar ele também mostrou um pequeno aumento no colesterol LDL, com evidência moderada. Já o consumo de peixe e café filtrado, eles não evidenciaram nenhum efeito importante sobre os níveis de colesterol LDL, o que pode ser considerado, né, a partir do GRADE, um achado seguro. Fibras solúveis também, elas apresentaram alta evidência de reduções moderadas no colesterol LDL. Houve também uma alta evidência de uma redução moderada no colesterol LDL por alimentos enriquecidos com esteróis e estanóis vegetais, em comparação com dietas sem alimentos enriquecidos com esses componentes também. Só para a gente ilustrar melhor, como já citado, a qualidade da evidência ela foi determinada pela ferramenta GRADE, né, para cada revisão sistemática. Então, a gente pode ver que, por grupos de alimentos, né, determinados alimentos tiveram uma boa, né, um ótimo grau de evidência, comparado a determinados alimentos que a evidência não foi tão boa ou foi muito baixa. Então, a gente pode observar que alguns critérios são utilizados para essa análise, né, para essa determinação de boa ou baixa evidência, como, por exemplo, se o estudo
ele tem alguma inconsistência, alguma imprecisão, ele não fornece uma lista, né, de todos os estudos de texto completo excluídos, né, com os motivos da exclusão, e alguns são rebaixados, acabam sendo rebaixados também por viés de publicação, né, por não ter pelo menos 2 revisores independentes, entre outros critérios. A partir dos ensaios clínicos selecionados, foi construído um forest plot para representar graficamente a meta-análise. Quanto à heterogeneidade, podemos observar que todos os resultados apresentaram baixa ou nenhuma heterogeneidade entre os estudos. A heterogeneidade ela é avaliada qualitativamente através do Q quadrado, né, que é o teste de heterogeneidade, que vai dar o valor do P. Nesse caso, todos os valores eles foram acima de 0,05, evidenciando que não há heterogeneidade. No caso da avaliação quantitativa da heterogeneidade, ela é avaliada pelo coeficiente Higgs, que é o I ao quadrado, né? Em todas as avaliações, o coeficiente Higgs ele foi menor que 50%, evidenciando uma heterogeneidade baixa. Então, como são avaliadas variáveis contínuas, a análise ela é feita pelo desvio de médias, considerando o intervalo de confiança de 95%. Dessa forma, apenas a comparação entre café filtrado versus o não filtrado apresentou diferença estatisticamente significativa, com uma redução média de menos 0,39 milimol por litro nos níveis de LDL, constatando um fator de proteção a favor do consumo de café filtrado, o que é verificado pelo diamante, que não toca a linha de nulidade e se concentra dentro da área que favorece o café filtrado. Quanto às demais comparações, não houve uma diferença significativa entre os grupos avaliados, o que foi evidenciado pelo P, que foi maior que 0,05, e o losango tocando a linha vertical de nulidade. Os autores também elaboraram uma síntese dos resultados quanto ao efeito da cúrcuma através do forest plot. O efeito da cúrcuma, em comparação com placebo ou nenhuma ingestão de cúrcuma no colesterol LDL, foi moderado a grande, com um P significativo e sem heterogeneidade substancial. No caso, a evidência ela foi considerada moderada. O estudo ele teve algumas limitações, né? As buscas elas foram realizadas apenas em 2 bases de dados, apenas a literatura inglesa ela foi incluída e apenas 2 revisores foram incluídos, o que aumenta a vulnerabilidade a viés e erros. As revisões sistemáticas elas podem não ter sido publicadas, né, para todos os alimentos relevantes. Então, alguns alimentos eficazes, potencialmente eficazes, eles podem não ter sido capturados pela pesquisa. Além disso, né, a gente não pode, a partir dessa abordagem, estabelecer com precisão quais doses de alimentos eles são necessárias para efeitos clinicamente significativos, visto que as doses, né, elas são dadas por médios, por aproximações, pois nem todos os ensaios clínicos randomizados relatam doses nas mesmas unidades. Então, de uma forma geral, vários alimentos eles podem modificar distintamente, né, os níveis de colesterol LDL. A evidência parece inequívoca para esteróides vegetais, fibra solúvel, café não filtrado, soja, tomates e alimentos ricos em ácidos graxos saturados ou trans. É importante, né, que se façam estudos futuros para investigar alimentos cujos efeitos mostraram evidência moderada ou baixa. E este resumo também, essa revisão sistemática das evidências, elas podem ajudar a informar médicos e futuras diretrizes para deslipidemia e prevenção de doenças cardiovasculares. Obrigada pela atenção e essas foram as referências utilizadas nesse vídeo.